só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. A força desses versos poderosos, ouvidos pela primeira vez em 1994, ecoa até hoje. A letra da dupla Cidinho e Doca pede respeito às comunidades abandonadas pelo poder público que sofrem com a violência, o preconceito e as desigualdades sociais. Estourava ali, com o enorme sucesso do rap da felicidade, o funk brasileiro. O gênero musical despontou no país pouco antes disso, com o lançamento do LP Funk Brasil do DJ Malboro. 3 décadas depois, o funk se firma como um dos principais ritmos nacionais. Mudou, mas ainda é, ao lado de outros gêneros como o samba e o rap, a voz dos morros e das periferias. Cresceu e hoje é a principal vitrine da música brasileira no exterior. O acorde de hoje é dedicado ao funk, ritmo que desperta ao mesmo tempo o corpo e a consciência. Fique com a gente e bora pro baile. O pobre é humilhado, esculachado na favela. Já não aguento mais essa onda de violência. Só peço autoridade, um pouco mais de competência. Vamos lá. Belo Horizonte é uma das 4 capitais brasileiras do funk. As outras 3 são Rio, São Paulo e Recife. Mas não se chega a uma posição dessas de uma hora para outra. A tradição da capital mineira no funk começou na década de 1980, aqui, nas quadras do Vilarinho. São 4 quadras de futebol de salão usadas por moradores da região de Venda Nova. Mas o que deu fama ao conjunto, criado pelo empresário Francisco Filizola, foi sua segunda vocação, a de templo do funk. Embrasei no baile da Vilarinho, no baile da Vilarinho. Balança, balança, balança. Aqui na Vilarinho, encontramos o DJ Henrique KT, ou Quebra Tudo, e o MC Sandrin da VA. Os dois começaram a frequentar o local na adolescência e o que era apenas diversão virou caminho profissional. Henrique explica que a Vilarinho já promovia nos anos 80 bailes de funk norte-americano. Quando o funk consciente brasileiro explodiu, na década seguinte, as quadras já estavam preparadas para receber uma multidão de jovens. Nos anos 70 e nos anos 80, o movimento de protesto no Brasil, né, que se originou lá em Brasília, foi o rock nacional. Que país é esse? Que país é esse? O que vem a gente vai proteger? O que ela pode te parar? O que ela pode te prender? Para quem precisa. O rock nacional contestava muito, colocava a juventude para frente, para buscar seus direitos, para lutar. E isso foi indo para o comercial no rock, né? Foi acabando. Nos anos 90, o rap nacional em São Paulo e o funk no Rio de Janeiro, principalmente o funk consciente, o funk início ali do Cidinho e Doca, de toda essa galera do Rap Brasil, eles contestavam muito os problemas da sociedade. Crioulo que diz. Mas o que foi que eu fiz? E o crioulo que diz. Mas o que foi que eu fiz? Aquele funk do início dos anos 90 era um funk que, tipo assim, queria ver a valorização da favela. Eu moro na favela, sim senhor. Não tenho vergonha de lá viver. Nós somos pobres, mas também temos direito de ser um povo satisfeito e sem sofrer. Amigo, eu moro. Não tenho vergonha. As quadras da Avenida Vilarinho promovem bailes funk há 4 décadas. Mesmo com uma pausa nos eventos por conta da pandemia e de algumas reformas, o estúdio profissional, criado há 25 anos, continuou embalando os sonhos dos jovens MCs, ou mestres de cerimônias, que é como são chamados os cantores e as cantoras do funk. Aqui eles podem gravar suas músicas pagando valores simbólicos. Hoje em dia, uma produção de funk aí gira em torno de R$700 mil. E a Vilarinho disponibiliza esse estúdio aqui praticamente de graça, preço de custo para o pessoal vir gravar e poder ter acesso aqui ao funk regional, né, as músicas tocando. O principal recurso do estúdio que eu vejo é iniciar.
vários MCs que hoje estão estourados, até em termos de Brasil. Dodô é um MC de BH, tá estourado. Caçula, vários MCs que têm acesso a gravar com Condzilla em São Paulo e iniciaram aqui no estúdio da Vilarinho. Os primeiros trabalhos foram aqui com a gente, gravaram aqui com a gente, teve experiência, ao mesmo tempo que o MC vem aqui e grava a música dele com a gente, ele já tem uma oportunidade de cantar também no palco das quadras, principalmente na matinê, que a gente cede, além de espaço para os MCs, para os grupos de dança de Minas Gerais. Muita gente não canta, vários e vários talentos da periferia não cantam, mas tem o dom de dançar. Então a gente abre espaço também para a galera para dançar no final de semana. Então toda música que é produzida aqui, geralmente a gente coloca o MC para cantar e se a música fizer sucesso, toca até no baile, durante também o baile, que o baile é a hora do sucesso, a hora da galera do público responder, né? A Vilarinho sempre foi conhecida como o reduto do funk consciente, aquele que denuncia as mazelas das populações oprimidas do Brasil. O MC Sandrin da VA, abreviatura de Vila Aparecida, onde o cantor passou a infância, é um dos expoentes dessa vertente do funk. Ele conheceu o ritmo quando era pequeno, vendo os tios e primos dançarem. Na adolescência, cantando na igreja, percebeu que tinha voz para denunciar os problemas da periferia. A acolhida do público foi fundamental para ele decidir qual carreira seguir. Se hoje eu tô de naveira é fruto da semente que eu plantei, mas ainda enfrento barreira, toda luta tem sua glória e eu já brilhei. O funk transformou a minha vida de um jeito que eu não sei nem te explicar. Posso dizer para vocês que hoje o funk me trouxe muitas amizades, muitas pessoas maravilhosas que eu conheci, pessoas me abraçando, né? Porque é muito gratificante quando você chega no palco e vê a galera te aplaudindo e quando você vai cantar sua música, a galera cantando junto com você. É uma emoção assim inexplicável. Hoje Sandrin faz shows em vários estados. Ele avalia que o funk vem rompendo uma série de barreiras ao longo dos anos. A principal delas, o preconceito. Eu sofri muito, sabe? Muitas pessoas me humilharam, falaram assim que para mim parar porque é ilusão, porque com o funk não ia chegar em lugar nenhum. Mas não sabia que a gente ali vivia daquilo, que a gente fazia show, ganhava o nosso dinheirinho honestamente ali. Se eu fosse na casa de uma namorada minha, de uma menina que eu tô ficando, eu tinha que ficar ali na rua, que eu não poderia nem entrar, porque me julgavam como bandido. O funk hoje emprega muita gente, tira muita gente do sufoco. Eu tenho as pessoas que trabalham comigo, através dos meus shows, eles conseguem sobreviver junto comigo. O funk hoje trabalho assim como qualquer outro estilo musical. O funk quebrou essa barreira. Então agora quando você fala, MC, traz ele pra cá, quero conhecer. Para o DJ Henrique, o funk nas comunidades tem função educativa. A partir do momento que o jovem de 13, igual eu fui nos anos 90, arruma uma ocupação para o cara cantar, ser DJ, produzir, tá ali engajado no meio do funk, ele vai deixar de fazer muita besteira na rua, né? E aí, MC? Cadê a música nova? Essa daqui é novinha, cantar. Então eu acho que o funk é essa válvula de escape nas comunidades, que envolve o jovem, não deixa o jovem escapar para caminhos errados. Os jovens são envolvidos na música, são envolvidos no funk, deixa qualquer tipo de criminalidade. Ele deixa de lado qualquer tipo de envolvimento que está ali, talvez, na porta dele, e acaba se entregando à música, acreditando que o sonho é possível. Você pode ter certeza que hoje tem vários MCs comprando carro, casa aqui de Belo Horizonte e vivendo a música. Ela disse é fato no morrão, falta oportunidade, falta educação. Outros estilos de funk também atraem os MCs de BH. A balada Parado no Bailão, por exemplo, é uma parceria entre o mineiro MC L da Vinci e o paulista MC Guri. A música foi uma das mais tocadas no país em 2018, depois de ganhar um fã famoso, o jogador Neymar. Ele postou nas redes sociais uma dancinha ao lado de Daniel Alves, inspirada na música. Atualmente, o maior reduto do funk em Belo Horizonte é o aglomerado da Serra.
Aqui acontecem 3 dos cerca de 15 bailes da Grande BH. No local, encontramos Maíra, advogada popular e pesquisadora de movimentos sociais, entre eles o funk. Em 2017, após uma intervenção policial que resultou na morte de um adolescente de 14 anos, Maíra foi contratada como advogada pelos bailes da Serra. Eles acabaram se tornando os primeiros no país a obter alvará de funcionamento. A burocracia, porém, é grande, lamenta a advogada. A legislação é preparada para eventos no asfalto, porque tem coisas como assim, comunicar SLU de coleta de lixo. Aqui não tem coleta de lixo em todas as vilas. Tem que ter tanto de espaço na calçada. Os becos não têm calçada, eles são de terra. Então, algumas coisas da legislação impediam a realização, porque a legislação é pensada para asfalto, não é pensada para a periferia. Então, a gente chegou em alguns acordos sobre isso e estava realizando os bailes. Só que, aí, quando começou a dar muito certo, infelizmente, a Polícia Militar descumpriu o acordo e começou a criar novos empecilhos para autorizar a realização do baile. Um papel que não é dela. Só que a gente se sentiu inseguro, né, de realizar sem autorização da polícia, embora a gente tivesse legalmente certo, porque é muita responsabilidade se a polícia entrar e machucar alguém. Então a gente começou a adotar outra estratégia, inscrever o baile nos editais de fomento à atividade cultural, como o Decentro, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, para o baile ser mais do que um direito, mas uma política pública de investimento estatal. A pedagoga paulista Renata Prado também é uma estudiosa da cultura do funk. Ela destaca os pontos em comum entre o assassinato do adolescente na Serra e a morte de 9 jovens num baile funk na favela de Paraisópolis, em São Paulo, em 2019. Estamos falando de uma juventude preta, pobre e periférica que não tem acesso aos seus direitos, principalmente ao seu direito à vida. Então, acredito que o caminho ideal para a gente construir a segurança e a sobrevivência dessa juventude em realizar e estar presente dentro do movimento funk na consolidação de políticas públicas, reconhecendo o funk enquanto cultura, enquanto movimento social, enquanto movimento cultural, enquanto movimento artístico. A liberdade vai cantar agora, ouça vários amigos gritando seu nome daqui de fora. Para a polícia, que é um órgão de segurança pública, olhar para essa juventude e entender que essa juventude também precisa ser assegurada pelo Estado. Me pegava, me esculachando, pintava minha cara e me humilhava, mas eu não parava, eu continuava com alguma coisa me... Maíra nos conta que os bailes na Serra, como a maioria em BH, acontecem a céu aberto, espalhando-se pelas vielas das comunidades. No palco ficam DJs, MCs e bailarinos. Quase todas as músicas são de artistas do aglomerado e têm letras de cunho sexual. Essa, segundo Maíra, é uma das principais características do funk produzido atualmente em Belo Horizonte. O que eu acho mais interessante é que o funk ele sempre antecipa, assim como toda forma de arte, antecipa alguma sentimento social. Então, assim, você tinha uma explosão muito grande do funk ostentação de São Paulo quando tinha um período áureo de crescimento econômico. De Hornet ou 1100, Kawasaki, tem bandido, RR tem também. Agora você tem uma expressão muito forte do funk com temática sexual à medida que aumenta o discurso conservador. Então o funk é sempre uma reação, assim como outros, né, segmentos artísticos, ao que está acontecendo socialmente. O funk ele não cria realidade, ele narra a realidade. Como diz a Anitta, né? Você quer que o funk fale de outra coisa? Então muda a realidade. Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção. É uma realidade legítima, está presente na periferia. Esse mundo das drogas, do sexo, da violência, da criminalidade, mas isso é resultado de uma periferia não assistida pelo governo, pela política.
Para nós do movimento funk, falar sobre sexo nunca foi um problema, até porque o sexo ele existe, mas aí a gente precisa olhar para o movimento funk e compreender o porquê que esse movimento sexual, da dança, da música está sendo cantada. Isso é uma questão de saúde pública, né? Se hoje a juventude está falando sobre sexo, eu acho que é importante a Secretaria de Saúde olhar com empatia essa discussão que a juventude está fazendo sobre sexo e tentar um diálogo para a gente buscar uma educação sexual dentro da periferia. Eu já fico interessada. Maíra aproveita para nos explicar as raízes de alguns movimentos do funk, que dizem muito sobre nossa identidade brasileira. O funk, ele traz os elementos, por exemplo, na dança, das danças africanas ritualísticas, né, religiosas. Mas também traz um linguajar que é um linguajar muito característico de povos escravizados no Brasil, que tiveram que criar algumas codificações linguísticas para resistir à escravização. Então o funk, por exemplo, ele vai usar muito daquilo que o Clóvis Moura chama de inversão linguística, que é você ressignificar um termo. Então, por exemplo, o piranha, que poderia ser um xingamento, passa a designar aquela mulher que é dona da sua própria sexualidade e não tem vergonha de esconder isso. Como o bandido, que é um estigma que o homem negro periférico carrega, se torna símbolo de afirmação de poder dentro do funk. Só de Lacoste, no mó pique de bandido. Várias letras de funk que vão falar da vestimenta do funkeiro, né, tentando trazer um aspecto positivo para aquela estética do funkeiro, que é uma estética estigmatizada, racializada. O protagonismo feminino no funk não escapa às duas pesquisadoras. Renata Prado faz parte da Frente Nacional de Mulheres do Funk. As mulheres, elas sempre estiveram presentes na história do movimento funk, mas quando nós olhamos para os livros, para os documentários, ou até mesmo para a história da música do funk, nós percebemos que existe um protagonismo mais invisibilizado. Sou cachorra, sou gatinha, não adianta ser esquiva. E a Frente Nacional de Mulheres do Funk, ela surge justamente para resgatar essa identidade, a historicidade dessas mulheres do movimento funk Eu quero a vitória dos nossos. e evidenciar através de palestras, de discussões, de criação de conteúdo, que fala sobre o protagonismo das mulheres do funk. Então, a Frente Nacional de Mulheres do Funk é composta por mulheres negras que traz esse recorte racial da juventude do funk, justamente para a gente falar sobre quem são essas mulheres do funk e por que elas não fazem parte da história. Porque são mulheres parecidas com a gente, né? São mulheres negras que também, a todo momento, são boicotadas desse movimento. Ah, tá bom, agora quer mandar em mim, coitadinho, não passa de um contatinho. Esse funk com temática sexual, ele foi iniciado por mulheres. Mas até então, é muito difícil para as mulheres, né, em geral, acessarem esse lugar da visibilidade. Porque tem um trabalho ali, né, doméstico invisível, que é relegado a nós e geralmente não é partilhado. Então você não tinha muito na produção do funk, dos bailes funk e na produção das músicas, muitas mulheres. Então essas primeiras mulheres, como Deise Tigrona, que tem atividade ainda, Sou Tigrona, chapa quente. Valesca Popozuda, Tati Quebra Barraco, elas são heroínas, porque elas peitaram um ambiente extremamente machista. Cheguei. De lá pra cá, como esse funk caiu no gosto popular, esse funk que caiu no gosto popular mais do que outras vertentes, você vai vendo um aumento do número de mulheres, né? E a produção dos bailes ainda é uma coisa feminina. Porque essa coisa do organizar economicamente, organizar em termos de trabalho, é uma característica feminina, principalmente nas periferias. E se a gente pensar na periferia brasileira, inserindo ela dentro de um contexto racista, a gente vai compreender que isso é meio que óbvio, porque a densidade demográfica de homens é menor.
Os homens da periferia, eles morrem cedo, né, geralmente por motivos de violência, ou são encarcerados. Então você vai ter, todos os territórios periféricos, eles vão ter mais mulheres. E as mulheres têm um protagonismo político e econômico na organização dessas comunidades. E elas organizam essas festas, só que elas não apareciam. E agora eu acho que está tendo uma consciência maior do que elas têm que aparecer. Eu sou a diva que você quer copiar. Para as duas pesquisadoras, o funk reflete as raízes do povo brasileiro e é uma forma de resistência política. Hoje o movimento funk quer reconhecimento cultural, quer respeito artístico e principalmente políticas públicas, para a gente garantir que o movimento funk tenha o direito de sobreviver nos espaços da periferia. A gente tem o Estatuto da Juventude, que é um documento extremamente importante que garante a juventude ocupar as ruas em busca de lazer e cultura. O nosso funk vai balançar o Brasil. Queremos ocupar as ruas, queremos ocupar as praças, seja em Minas Gerais, seja em São Paulo, seja em Recife, seja no Rio de Janeiro. O mais importante, isso não é só do funk, mas de toda a música brasileira, é que nós somos de maioria iorubá e banto. E para esses dois povos africanos, a música era política. Mais uma vez a guerra estourou, todo mundo pede paz. A gente está falando aí de uma arte que também fala sobre a vida. E assim como a MPB, o funk também faz isso. E aí, por que muita gente acha que o funk tem uma linguagem agressiva? Porque a nossa realidade, ela é agressiva. Você vê jovens se perdendo no movimento de narcotráfico e vê isso sendo narrado em música, por exemplo, é uma realidade muito triste, muito pesada, mas é uma realidade. Então, tem pessoas que estão assustadas em ouvir essas músicas. Acho que essas pessoas deveriam ficar mais assustadas ainda em saber que alguém passa por essa realidade na pele. Então, a gente precisa cobrar o Estado e responsabilizar o Estado por essa vivência que está sendo cantada nas músicas de funk. Que aí sim a gente vai conseguir começar a entender aonde que está o erro dessa sociedade e por que a gente ainda canta essas músicas. Talvez se mudar a realidade da periferia, talvez a nossa narrativa musical também se transforme. Então, estamos em busca disso, de um bem viver para a gente conseguir cantar poesias que façam mais sentido com a felicidade, que tenha mais alegria e menos dor. É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. O nosso som não tem não dá valor, só querem nos criticar, pensam que somos animais. Se existia o lado ruim, hoje não existe mais. O teu funkeiro de hoje em dia caiu na real. Essa história é de porrada, isso é coisa banal. Agora pare e pense, se liga na responsabilidade. O Acorde de hoje está chegando ao fim. Obrigada por nos acompanhar nesta viagem ao universo do funk. As músicas que você ouviu aqui e outras escolhidas pela nossa equipe estão na playlist Acorde Funk, que você encontra no Spotify. E você já pode acessá-la por meio do QR Code que está na tela. Um abraço e até o próximo programa.